Dia 22, sábado, dia 23, domingo, Jazz Mansion abrindo as portas de uma mansão maravilhosa, aliás, que fomos conhecer a convite de Denis Vianês, desculpa, Denis, há umas 2 semanas, abrindo as portas da mansão onde funciona o National Club, para a gente ter um pouquinho, uma ideia rápida do que será que vai acontecer nesses 2 dias, quer dizer, um festival usando uma mansão. Eu não tenho uma lembrança se isso aconteceu em algum outro momento em São Paulo, com muitas atrações, ao mesmo tempo ali, usando ali as dependências dessa mansão no Pacaembu, que já é um programa, né? Você ir até um lugar e poder entrar. História pura, né, de São Paulo dos anos 40, 50, ali, mas com jazz. E aí é que tá toda uma coisa, cara. Essa cara do Jazz Mansion, que tem um pé na história do jazz e outro pé no futuro do jazz, é algo que dos mais impressionantes. Eu vou começar aqui para dar um frescor, Denis, antes mesmo de te chamar, ouvindo aqui um trecho de Greg Banks, que vai ser o headliner dessa edição, né? Greg Banks cantando aqui Closer to You. To bring laughter to your heart, baby, and keep tears from your eyes. How have I been? Have I even come close? There's still so much to learn about you. Still so much I don't know. Ah, mas não é jazz, dirá o jazzista mais purista. Ah, mas isso é mais pop. Cara, cada vez mais, Denise, me parece que a galera não tá muito se importando com com essas delimitações que a gente coloca quando vai ouvir o jazz clássico e passar por todas as fases do jazz. Eu, pelo menos, ouvindo e reouvindo aqui Greg Banks, Andy Blank, Queen Irita. Queen Irita tá, claro, obviamente mais dentro de um território do blues, né? Mas eu já tô antecipando aqui os nomes que estarão nessa edição e começo te perguntando: o que é o jazz hoje? Denis Vianês. Olha, essa pergunta é uma das que eu mais escuto, né? O que é o jazz por si só, mas o que é o jazz hoje, especialmente, me parece, assim, diferentemente de todos os outros estilos musicais, assim, o jazz, ele é o único que, de fato, consegue se reinventar ao longo do tempo e permanecer moderno, né? Tem uma frase do Quincy Jones que o entrevistador chega pra ele e pergunta, né? Você não acha que o jazz tem que mudar com o tempo? Aí ele, mano, qual é a tua, cara? O jazz é o tempo. Aí ele fala assim: toda música de jazz que você escuta hoje, não é que parece que ela foi feita ontem, parece que ela foi feita amanhã. Então, esse lance, né? Tem várias frases curtas, assim, que pra mim definem muito o que é o jazz. O Robert Glasper, que é um pianista americano super que conseguiu juntar muito bem o jazz com o hip hop. Ele diz que a tradição do jazz é que ele sempre muda, né? Então, o jazz sendo um dos primeiros estilos musicais transgressores que se popularizou pelo mundo, ele foi se reinventando. E assim, pensa que o jazz nasceu ali em meados de 1900. Então, Uhum. você tem década de 10, 20, 30, 40. Nos anos 50 ele já estava se reinventando. Nos anos 60 já veio outra forma de negar o que foi feito na década anterior. Exatamente. 70 ali, aí veio Jazz Fusion misturando com rock and roll, né? Uhum. Até que foi... E aí chegou uma hora que foi se reinventando tanto que aí veio Free Jazz, que é assim, ó, galera, Quebra tudo. quebra tudo como for, de Uhum. maneira harmoniosa ainda, né? Uhum. Mas, cara, e aí você passa pelos anos 80, 90, e 90, 2000 começa, né? Tem uma retração, né? Quer dizer, alguns músicos acham que o jazz foi longe demais com o free jazz. Não, peraí, gente, agora é muita loucura. Exato, exato. Vamos voltar. Então tem uns movimentos também de retorno. Sim, É bonita total, essa história, né, cara? acho que a última grande fusão aí foi o jazz com o hip hop, né? O Sim. Robert Glasper, mais uma vez, ele diz que o jazz é a mãe e o pai do hip hop. Mas é assim, respondendo sua pergunta bem objetivamente hoje, o que é o jazz hoje? Ele é a forma mais livre de você conseguir
mostrar o que que é a música, o que que é dominar instrumentos, o que que é uma banda se conversar e Hum, pegar, né, referências e da cultura de todos os lugares do mundo. Você consegue ver jazz em todos os cantos do mundo, né. No mês é. passado eu estava vendo e lendo sobre o jazz no Irã, Uau, né. cara, eu Que adoro assim, isso, anos bicho. 70 você tinha clubes de jazz no Irã, e aí você fala: "Caramba". Que demais. Fiz um conteúdo semana passada sobre eu esqueci o nome dele, mas é um jazzista do Oriente Médio que o pai dele criou um trompete com 4 pistões ao invés de De 3, 3, é. justamente para eles conseguirem alcançar algumas notas típicas da música do Oriente Médio. E Que aí você fala: "Cara, sensacional, então é cara. assim que a música e o jazz vai se transformando ao redor do É. mundo, né". Antes de entrarmos na programação, Denis, eu queria mais uma perguntinha Boa, boa, conceitual, boa. porque eu adoro falar sobre essas coisas com quem entende. Denis, o o jazz, no final das contas, a gente tem muito a ideia da transgressão pelo rock and roll. Mas quando a gente analisa formalmente o rock and roll e suas evoluções, não existe transgressão. Pois é. A gente sabe que o rock, com toda a paixão que eu tenho pelo blues, pelo rock, acho os gêneros importantíssimos, mas tudo é muito conservador, na verdade. Inclusive com relação à postura dos roqueiros, né? Sim. E é curioso como o jazz, ele não está ligando muito para ser tão abrangente, mas ele acaba sendo essa luz que vai mirando para o além, né, daquilo que se tem hoje. E daí a gente pergunta: "Puxa, a transgressão está nas mãos de quem, né?". Me parece, assim, que o protesto, ele está nas mãos, já esteve nas mãos do rap, fortemente nas mãos da música da MPB, né, nos anos de ditadura, depois veio mais para as mãos do rap hoje, do trap, talvez o trap com menos força de contestação do que o rap duro, né. Mas o jazz não deixa a bola cair no sentido de entregar, de jogar a toalha, de aceitação àquilo que já foi feito, né. Sim. É impressionante essa inquietação que domina a mente de um jazzista, né. Exato, 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 exato. Eu vejo muito, assim, conversando eu lido com o jazz aí nos últimos 10 anos, assim, muito de perto e muito perto dos artistas conversando. Eu não sou músico, então pra mim eu até gosto de não ser músico nesse mundo, porque, pra mim parece muito mágico. Quando eu Sim, vejo uma jam session, assim, os músicos tocando sem ensaio e conseguindo fazer uma parada, pra mim é mágica. Então assim, né, demais. eh agora, esses músicos, assim, o músico que faz jazz, o músico que tem a segurança de dizer que faz jazz, ele precisa ter muito domínio sobre o instrumento dele, ele precisa ter muita, segurança ali em fazer tudo que é standard, tudo que é clássico, para ele conseguir explorar e ir além, né, que o jazz é Sim, improviso, então ele precisa ter muito domínio quanto a isso, né. Adiantando um pouco uma das bandas que é o Sweet Jazz, sim. que toca no domingo, para mim é uma das bandas que mais representa a Jazz Mansion, assim. Uhum. Eles conseguem assim, são jovens, né, hoje eles têm 25 anos, em Uhum. média, Sim. e eles dominam tanto os instrumentos deles, assim, e assim, quando eu vejo eles fazendo algum standard de jazz no show, você vê a virtuosidade de cada um ali, como eles estão à vontade para fazer isso. Uhum. E aí eles conseguem ousar, aí eles conseguem pegar um funk do Kevin ou Chris, como por exemplo, Dentro do Carro, e fazer uma versão jazz que você fala: "Caramba". Uma vez eles tocaram Kelly Key, Baba Baby, Olha. em jazz, assim, que e aí estava sem só instrumental, Uhum. e aí você ouvia aquela melodia, assim, em jazz, você fala: "Cara, que clássico é esse?". Que loucura, cara. Aliás, então, aí ainda, mas já entrando na programação, você está sempre mencionando aqui, a gente está ouvindo uma característica muito marcante do jazz e o hip hop, né. Me parece a porta de entrada que o jazz viu também para se aproximar de uma geração que Total, começou a ouvir hip hop. O trap, muito mais do que o rap, né, sim. engraçado que o rap, é mais conservador nesse sentido Uhum. formal, e o trap se abriu para o jazz, né. Então quando a gente ouve a produção lá de fora, cara, e mesmo daqui, como esses caras estão usando
e as mulheres também, né, do trap, usando influências do jazz. Quer dizer, parece que essa barreira está cada vez menos evidente, né? O trap Sim. e o rap usando o jazz. Por mais que isso possa ter uma ideia de distanciamento, né? Porque isso ainda tem essa coisa do jazz, Sim. distancia do grande público, né? É assim, eu fiz um estudo recente com o público de jazz, assim, Brasil e São Paulo, e a gente chegou em 4 personas, né? Hum. E a primeira, obviamente, é o jazzista clássico, é o que coleciona disco, é o que sabe o Uhum. nome das músicas, dos artistas. Ah, Sim. e aí você tem uma outra ali que é, por exemplo, o publicitário ou publicitária que escuta jazz para trabalhar. Essa é a Tá. segunda persona. A terceira aí é uma geração Z, que Uhum. aí é quem conheceu o jazz através do rap, né? Oh. Então, escutando o rap, falou, pô, que legal essa música, e aí começou a se aprofundar. O rap tem uma força importante também para Uhum. levar para periferia, para pessoas marginalizadas que têm o Sim, contato com o rap primeiro e descobrem o jazz por aí, sim. né? Eu escutei isso que eu acabei de falar de um guitarrista que se chama Diego Estevan, um dos jazzistas mais elegantes assim que a gente tem dessa nova geração. Uhum. Acabou de lançar um trabalho recente e ele que fala isso sempre no show. Ele Uhum. estava fazendo um tributo ao Jay Dilla. Sim. E aí ele trouxe, ele falou, olha, o Jay Dilla que me apresentou o jazz, que eu consegui descobrir como fazer, né? Legal. Cara, vamos entrar Bora. na programação, mas ouvintes da My News que sintonizaram agora, eu estou aqui falando dentro do Júlio Maria Display com o Denis Vianês, que é o responsável pela plataforma de iniciativas ligadas ao jazz chamada Jazz Mansion, e que vai realizar nos dias 22 e 23 de agosto o festival Jazz Mansion, né, que é dentro de uma mansão aqui em São Paulo, no Pacaembu. Já é uma ideia transgressora, no sentido de tomar uma casa inteira, um casarão inteiro com jazz. E, bom, primeiramente, a ideia de fazer isso, Denis. De onde Como é que surgiu? surgiu essa história, cara? Olha, quando a gente começou, a gente tinha uma história criada para a imprensa e tinha a história de verdade, né? É. E aí, hoje, depois de tanto tempo, eu falo, olha, já vou contar direto a história de verdade, como aconteceu, né? Boa. E, basicamente, em 2015, eu me juntei com um grupo para gente realizar a produção de um evento. Era um evento grande, ousado, que nunca saiu do papel. Mas para criar esse evento, a gente falou: olha, acho que a gente precisa de um escritório, um lugar que a gente se reúna para fazer eh, este evento, né? Porque a gente precisa desenvolver, né? Ir atrás de tudo. Uhum. Esse local, a gente tinha a oportunidade na época de fazer num hostel aqui na Vila Mariana, Uhum. que se chamava We Hostel. E esse hostel ficava num casarão dos anos 20. Um casarão super legal, ele estava super bem preservado, né? E já criado para o hostel, assim. Lembro que saiu uma matéria de hostels mais descolados do mundo e saiu esse hostel. Legal. E a gente fez uma negociação lá para, então vamos pegar um quarto desse hostel e fazer de escritório. E Tá. a partir daí, a gente fez uma negociação onde a gente ia cuidar dos eventos do hostel em troca disso, mas assim, uma negociação péssima. Óbvio que em 3 meses a gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha, Tá. mas o último evento que a gente tinha marcado lá era junto com Jazz nos Fundos, Sim. que é uma casa que não existe mais aqui. É do mesmo dono do Jazz Bee, que inclusive eu recomendo muito o Jazz Bee como uma casa aqui em São Verdade. Paulo. E a gente fez esse evento lá. E na época existia um projeto que se chamava Jazz no Hostel, que era jazz em hostels pela cidade. A gente falou, pô, estamos num hostel, vamos fazer jazz, vamos então fazer o Jazz at the Hostel. A gente assim, ficou o dia Legal. inteiro pensando em nomes e tal. E aí um sócio meu, depois de dia inteiro a gente pensando ali em nomes, numa cena cinematográfica, assim, ele deu um trago no cigarro e aí ele falou, e Jazz Mansion? Aí a gente, opa,
acho que esse nome é bom. Caramba. E aí a gente falou, tá bom, vamos fazer esse evento, ele vai se chamar Jazz Mansion, porque tá numa mansão histórica e tem jazz. E foi a primeira vez que a gente fez um evento e não foram só os nossos amigos, né? Querer beber de graça. A gente falou, pô, eu acho que funciona. Tá. Na segunda edição, o Jazz nos Fundos não quis entrar, a gente falou, e aí, vamos fazer e tal. Eu sempre fui muito ligado à arte, música, mas eu era muito mais do rock and roll, né? Sim. Lembro que o meu primeiro contato com o jazz foi assistindo o filme do Ray Charles, em 2004, né? Maravilhoso. E aí eu lembro, eu falei, cara, que artista, que história. E Demais. fiquei apaixonado nas músicas, mas eu não saía da superfície ali do jazz, assim, ainda não tinha me aprofundado. Quando eu comecei a fazer e realizar, aí eu sempre gosto de trazer muita legitimidade nas coisas que eu produzo. Falei, eu preciso estudar, me aprofundar, entender. E ao longo de todos esses anos fazendo fazendo esse evento em contato com tantos artistas e a cena em si, fui me aprofundando de fato nisso e desenvolvendo o evento em paralelo, né? A gente fazia esse evento a cada 2 meses, mais ou menos, né? São Paulo, em 2015, 2016, era uma cidade muito rica de iniciativas culturais, assim, né? Sim. E a partir daí, batemos em 2018, foi quando a gente fez a primeira edição lá no Nacional Clube. Sim. Que a gente foi passando, a ideia do evento era justamente passar em casarões diferentes, né? Só que isso não se mostrou tão sustentável ao longo do tempo, porque a gente foi criando um padrão de qualidade de serviço para o público. E não é qualquer casa que oferece lugar para você estacionar, uma boa estrutura para você chegar, bons banheiros, bons como é que diz? Bom mobiliário, enfim. E não é toda casa que está bem preservada, enfim. São vários fatores e o Nacional Clube ele consegue reunir tudo isso, né? Sim. Algumas vezes a gente passou por outros casarões e aí toda vez que a gente passava por outros, mas lá o Nacional é tão legal, né? E é por isso que agora, depois de 2 anos, a gente está voltando para lá. Cara, as pessoas não têm noção. Talvez não tenham, porque eu também não tinha, Denis. Até entrar a convite da Cris, né, assessora querida e representando você, e a experiência de entrar num casarão no Pacaembu e você ali mostrando para o jornalista, subindo as escadas e indo pro banheiro de mármore. E o Cara, banheiro, ele impressiona, né? inacreditável. Se as Pois é. pessoas quiserem saber como era a vida de um milionário em São Paulo Exatamente. nos anos né? 40, 50, 60, né? E tá lá até hoje, né? Alguém mora? Não, ninguém mora. É o Nacional Clube. Não, o Nacional Clube, ele foi construído para receber o presidente da Pirelli no Brasil. E eles ficaram morando lá durante 8 meses. Uhum. A mulher dele olhou e falou, aqui é tudo mato, não gostei. Isso anos 40. Anos 40, anos tá. 40. Em seguida... Era tudo mato. Pacaembu era tudo mato. Exatamente, Sim. né? E em seguida quem morou lá foi o banqueiro Orozimbo Roxo Loureiro, que, por curiosidade, foi ele o idealizador do Copan. Foi ele que pediu o projeto para o Niemeyer criar o Copan, né? Demais. Ele era dono do Banco Nacional Imobiliário. Tá. E ele tem várias histórias sobre ele também. E ele foi o que morou mais tempo lá. Tá. Em determinado momento, ele teve vários problemas financeiros também. E a casa dele virou um clube de cavalheiros, né? Ali nos anos 50 era um espaço onde só podiam entrar homens, oficialmente, né? Uhum. Então, se desenvolveu como clube durante todos esses anos. E ele continua hoje sendo um clube, né? Tá. Não sei quantos associados, é um clube super restrito ali ainda, mas é uma casa que está aberta para locações, principalmente para gravações, né? Eu acho que agora, depois que você visitou lá, presta atenção em alguns comerciais que você vai olhar e falar, opa, eu conheço esse banheiro, eu conheço essa sala. Então, é muito utilizado para Cara, gravações, incrível. fotos e tudo E mais. você vai né? caminhando e quantos pianos tem? Eu três contei pianos 3 lá. pianos. Tem 3 pianos, 3 exato. pianos e cada cômodo gigante. Aí você vê, tem um piano. Uma coisa incrível. E fiquei imaginando que sacada fazer um festival de jazz ali. Porque tem tudo pra isso
realmente Exato. já deu certo, né? Ali é bom demais, gosto muito de fazer lá, ele guarda muita história, ele tá muito bem preservado. Os Cara. donos do casarão hoje, que é o Dr. Ribas e a Kátia, eles gostam muito de antiguidades, então toda vez que eu vou lá tem alguma coisa nova. Quando eu fui fechar essa edição lá, eles estavam com um rádio antigo, Uhum, com vinil ali dos anos 30, 40, eu acho. uhum. Uma preciosidade, assim. Tanto que eu Caramba. tenho um parceiro que trabalha com vinil, né? Restauro Uhum. desse tipo de equipamento. E ele olhou e falou, cara, que raridade isso. E Nossa. aí tem um telefone antigo, enfim. E você Tem vai toda uma viajando aura. no tempo. Denis, Denis Vianês, né? Produtor, idealizador do Festival Jazz Mansion, toda a plataforma Jazz Mansion, que já tem 10 anos, né, Denis? Exato. E aí é o seguinte, gente, passando para a programação aqui, vou dar uma rápida, tá? Um panorama Por favor. rápido do que vai acontecer. No dia 22, sábado, no salão principal, tem o DJ Léo Lucas às 15, fazendo abertura até às 16. Aí depois vem a banda Nova Malandragem. Aí depois, às 18, vem a DJ Luísa Viscardi com mais uma batalha de breaking, que são os discípulos do ritmo, né? Aí às 19, o Pré-7, ou Pré-7, Preset. Pré-7 convida a Jamar, tá? A cantora. Exato. Aí às 8, a DJ Luísa Viscardi de novo. Às 21, a Queen Irita e o The Simi Brothers, né? Que são o pessoal aqui do Brasil recebendo a Queen Irita do Mississippi. brava. Né? Então você tem aí Jazz Experience no Piso Nobre, o Andy Blank de Nova York e convidados das 3 às 21. Uma feira de vinil vai rolar na biblioteca, cara. Isso vai Putz, ser eu adoro. demais. Das 12 às 21, quer dizer, o dia inteiro com essa feira de vinil. Talks, né? Quer dizer, conversas ali na sala de leitura das 3 às 20. Um piano ao vivo, um desses pianos que a gente falou no bar, das 13 às 20 também. Isso tudo acontecendo no sábado. No domingo, salão principal vai ter de novo o DJ Léo Lucas, a Abby Brass às 17, a DJ Luísa Viscardi de novo com a batalha de sapateado, isso aqui é demais, às 18. O Sweet Jazz às 19, então, no domingo, que Denis já falou aqui ser algo que tá o espírito, né, da Sim. Jazz Mansion aqui, resumindo no Sweet Jazz. Às 20 horas a DJ Luísa Viscardi volta para preparar também às 21 para o Greg Banks, esperadíssimo Greg Banks de Nova York. Primeira vez no Brasil. Primeira vez no Brasil. O Andy Blank já veio, né? Já. Jazz Experience então rolando no Piso Nobre com o Andy Blank novamente e convidados das 3 às 21. E a feira de vinil de novo, o dia inteiro, talks o dia inteiro, piano ao vivo também acontecendo. Cara, é bastante. Eu acho que a sacada aqui. E tem coisas que eu acho cadê? Eu acho que eu não lembrei, eu não coloquei, eu não está presente, mas aquele grupo sensacional de samba rock que mistura com jazz, eu falei. É o Nova dele. Malandragem. Nova o primeiro do Malandragem. sábado ali. Cara, Eles são exato. incríveis, cara. Gosto muito deles. Pô, vamos falar um pouquinho, já que são o primeiro Bora. do sábado, cara. É isso. O samba rock, para quem é fora de São Paulo, o samba rock é uma coisa ali que se resume a Jorge Ben, né? Que se resume um pouco a Erasmo, também tem um lado samba rock, que esses caras mesmo não falam em samba rock, né? Engraçado. Exato. Mas que tem o Bebeto, né? Assim, o rei do samba rock para mim, e tanta coisa que parece que é uma coisa segmentadinha que tá ali bonitinha. Mas tem jazz também no samba? Cara, eu nunca pensei, mas isso deve ter dado muito certo com Nova Malandragem, né? Olha, eles fazem, né? Qual foi a proposta, né? Eu falo muito com o Luan Charles, que é o trompetista. Eu não sei se ele se intitula líder ali da banda, mas é ele que organiza esse tipo de proposta ali com a banda. Sim. E assim, né? Eu tenho ali na Jazz Mansion muito essa proposta ali de trazer esse novo, misturar, né? E trazer essa nova linguagem. E aí, só que eu também tenho uma preocupação com aquela primeira persona, que é o jazzista clássico, que quer ver jazz ali, né? Tá. E aí, falando com o Luan, eu falei, olha, o que eu posso contar de jazz nesse show, né? E ele falou que, pô, os arranjos, a harmonia, tá tudo ali voltado pro jazz, mas ele falou uma coisa inegociável, que é as pessoas, um som pra galera dançar.
Ah, que delícia, cara. Exato, Eu exato. fiz aula de samba rock ano Ai, passado, que cara. Eu massa, peguei, cara. eu tava saindo pra dançar samba rock na noite mesmo. Pô, e o samba rock, você falou que aqui em São Paulo tem uma cena muito rica, né, Muito. sobretudo nas periferias, assim, muitos muitos eventos de samba rock Sim. e a galera dançando. Tem um passinho específico que, assim, não aprendi até hoje, mas Cara, mas eu vou te falar, bicho, Nova Malandragem, se os caras, isso for além do Jazz Mansion, eu acho que isso dá uma liga de jazz com total, samba né, cara? rock, Total. que não é uma gafieira, né? Porque pode cair nisso se usar muito metal, assim, Sim, sim. mas que você pode entrar numas harmonias muito Cara, interessantes de é muito samba. brabo, assim. E mais uma vez, né? São 12 músicos, né? Uhum. É praticamente uma brass band ali, né? Brass band, exato. Mas eles dominam muito os instrumentos, assim. Eles estão Uhum. muito entrosados. É uma banda muito antiga, né? Muito antiga, eu vou dizer 10, 15 anos Uhum. que eles têm a banda. Conheci eles em 2018 numa Afrojam. Você conhece a Afrojam? Sabe o que que é a Afrojam? Não, Pô, não, pra mim, cara, é assim. Aqui eu vou dividir a minha principal fonte caramba. de artistas, de descobrimento de artistas novos. Ah, A Afrojam é uma iniciativa feita pelo Ever Alves e mais um time, né? hum, Que tem uma proposta ali de fazer uma jam session uma vez ao mês só para músicos pretos. Então é uma iniciativa de jazz que para mim ali tem muita legitimidade, assim, né? nossa, cara. Inclusive é uma vez por mês e aconteceu ontem, né? A última edição. Eles fazem toda segunda, quinta do mês, né? Uhum. Tô E anotando tudo aqui, cara. exato. E é ali no Bexiga, ali no Mundo Pensante. Sei. Começa ali às 9h30, mas a Jam Session pega mesmo ali para as 11h30. Então, Tá. prepare-se para chegar lá às 11h30. E Uhum. assim, toda edição ela é muito mágica, assim, toda edição ela é muito única, né? Porque você não sabe quem estará na plateia para subir, né? E eles, óbvio que tem alguns músicos que sempre estão tocando lá, que acabam já para iniciar a Jam. Uhum. Mas a magia tá justamente em você ver, de repente, começa um guitarrista ali, ó, só fazendo uma base. E aí sobe um baterista. Tá. Depois sobe um tecladista. E aí sobe uma pessoa que tá cantando. E aí eles Uhum. vão se combinando. De repente, eles estão tocando sem parar 45 minutos. E Nossa, músicos trocando e entrando. E aí você delícia. fala como que isso não teve ensaio prévio. Sim, Então, é mágico. Mais uma sim. vez, eu não sendo músico, pra mim, quando eu vejo isso, magia. Eu tô Magia. na Disney, assim. Então, Magia pura, Afrojam. exato. Toda quinta do mês a gente faz a jam. Pô, cara, como é legal isso, né? É uma jam também quando a gente fala com você, porque você vai Total, lembrando de total. jams, de Total. eventos, né? E virando uma jam. Denis, antes que a gente acabe, a hora passou, cara. Eu juro pra você que eu não vi direito, mas eu vou deixar pra você esse convite final e dizer o que que você tem de destaques. Já falamos de vários aqui, mas fica à vontade. A gente tem aqui um tempinho de 2 minutos ainda, Boa. mas fica à vontade pra fazer esse convite. Convite em 2 minutos pra Jazz Mansion. Bom, ahn, se você tá. Se você gosta de música, se você gosta de som, se você gosta de um festival, mas você já tá com aquela preguiça de ficar de pé, né? Você tá com preguiça de passar um perrengue, de ir num festival, ter que andar demais, um serviço ruim. A proposta da Jazz Mesh é justamente essa: você conseguir curtir uma vibe de festival de maneira mais confortável, né? Legal. E descobrir novos artistas, descobrir novas formas. O nosso próprio clube, a gente tem um clube por assinatura, onde as pessoas têm benefícios durante a semana, né? Com shows VIP. E acabam. Geralmente a pessoa que gosta de jazz, ela é o único do grupo dela que gosta de jazz, né? Sim. Então, ali ela costuma encontrar outras pessoas com o mesmo gosto. Já saiu o grupo de amigos que se conheceram e passam agora o ano novo juntos. Já saiu um casal que se casou no ano passado, Que né? legal. Conheceu lá. E se conheceram pelo clube. E então é uma forma ali de você descobrir novos artistas, curtir um som e descobrir uma experiência nova de curtir a cidade. Demais, demais. Denis Vianês, eu quero te agradecer, cara, por Disponha. dividir,
né, esse conhecimento, vir até aqui, né, a rádio, falar com os ouvintes, tete a tete com os ouvintes também, porque é assim que a gente sente pelo rádio. E quero agradecer mais uma vez os ouvintes da My News VIP FM. Esse foi o Júlio Maria Display da semana. Sexta-feira que vem, mesmo horário, 14h, a gente volta com notícias, críticas, agenda, bate-papo como esse com o Denis, coisas deliciosas, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom fim de semana, boa semana, fiquem todo mundo muito bem, cuidem-se e aproveitem. Um abração.